Esta é uma aula de física para o primeiro ano do ensino médio. Os conteúdos dessa aula serão Introdução à Física e Ramos da Física e Aplicabilidade. São conteúdos que seguem as matrizes do currículo em movimento e do Enem. Os objetivos da aprendizagem e as competências e habilidades são elencadas no término desta apresentação. Olá, estudantes! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao universo da física. Eu espero que vocês estejam bem e estejam empolgadas e empolgados a retornar aos estudos. Eu sou Daniela Haslam, professora de física, e vou acompanhar vocês nessa jornada do conhecimento. Vamos lá? Na aula de hoje vamos aprender sobre o que trata essa tal ciência física. Vamos passear pelas áreas da física e suas aplicações, conhecer alguns cientistas famosos de que certamente você já ouviu falar e definir os conceitos que são importantes para você se apropriar do vocabulário da física. Você possivelmente já tem uma ideia do que trata a física. Talvez você relacione a física com as explosões nucleares que aconteceram nas cidades de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez você se lembre do relato apavorado dos colegas de escola mais velhos que diziam ser impossível fazer as provas de física. Quem sabe até já tirou uma foto imitando o famoso físico Albert Einstein. A palavra física tem origem no grego psique e significa natureza. Atenção às definições. Física é a ciência que se preocupa em descrever e estudar os fenômenos naturais. Fenômeno é qualquer acontecimento ou ocorrência, ainda que não seja extraordinário ou excepcional, e que seja objeto de estudo. Toda e qualquer manifestação no tempo e no espaço são exemplos de fenômenos. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Distância, tempo, massa, velocidade, aceleração, temperatura são exemplos de grandezas físicas. Modelos são representações que generalizam os resultados de um fenômeno em estudo. Permitem explicar a situação real e, inclusive, prever circunstâncias futuras para o mesmo fenômeno. A física observa os fenômenos da natureza, cria medidas de suas grandezas e tenta explicar o funcionamento dessa natureza por meio de modelos, que são uma pequena representação da realidade. Por exemplo, as partículas que compõem o ar podem ser representadas como esferas que estão em constante movimento. Embora essa seja uma aproximação grosseira da realidade, é possível, por meio dela, concluir várias propriedades referentes ao comportamento dos gases. Você que está no primeiro ano do ensino médio e até então só tinha estudado ciências, sabe qual é a diferença entre a física e as ciências? Ocorre que na física você vai estudar os fenômenos da natureza por meio da matemática. Além de explicar os fenômenos naturais por meio de enunciados e leis, aqui você vai poder fazer previsões do comportamento futuro dessa natureza. Essas previsões são possíveis porque a matemática vai te auxiliar nesse processo. Sabe qual é a importância de fazer previsões? Controle. Tudo aquilo que a gente pode prever o futuro, a gente consegue controlar. Quando conseguimos prever o comportamento futuro da natureza, é possível controlá-la. E esse é o modo que a ciência utiliza para aplicar os fenômenos da natureza na produção de produtos tecnológicos. Em 1764, o inventor escocês James Watt aproveitou-se dos estudos de termodinâmica da época
para aprimorar uma máquina em que o comportamento do vapor de água era controlado quando aquecido e resfriado. Watt e sua máquina a vapor revolucionaram o mundo quando sua invenção foi utilizada pelas nascentes indústrias da época, possibilitando a primeira revolução industrial. Quer outro exemplo? Os cabos óticos são equipamentos que transmitem dados através da luz. São sistemas que podem transmitir bilhões de bits de dados por segundo e assim deixar sua internet mais rápida. Sabe qual é o princípio físico de controle da natureza que permite a existência dos cabos óticos? A reflexão da luz. Assistir às lives de seus cantores prediletos durante o isolamento social pela internet, sem que a imagem e o som fiquem travando, é possível porque os dados são enviados por cabos óticos. Em resumo, a física e a matemática podem juntas controlar o comportamento da natureza. Esse controle é utilizado para a produção de conhecimento e para a produção de tecnologias. Outro fator importante de ser observado nos exemplos anteriores é o alinhamento existente entre ciência e mudanças sociais. É preciso entender que a ciência é uma atividade desenvolvida por pessoas e as pessoas estão inseridas dentro da sociedade. Por isso, cada época tem a sua abordagem científica. Além disso, é importante observar que tanto a sociedade e os pensamentos da época influenciam o rumo da ciência, quanto a ciência é capaz de influenciar os rumos da sociedade. Seguem mais 2 exemplos para vocês. Galileu Galilei é um físico, filósofo e astrônomo italiano, considerado o pai da ciência experimental. Foi ele que começou a recriar a realidade da natureza, fazendo experimentos para extrair leis que explicassem seu funcionamento. A experimentação consiste em produzir o fenômeno artificialmente em condições ideais para observação e estudo. Em suas pesquisas, em 1632, Galileu, com o telescópio que acabara de inventar, conseguiu comprovar que a Terra girava em torno do Sol, conforme previra Nicolau Copérnico em sua teoria heliocêntrica. Naquela época, as pessoas acreditavam na teoria geocêntrica, em que a Terra era o centro do sistema solar. Essa teoria geocêntrica significava para a sociedade da época uma prova da majestade divina. Por esse motivo, a descoberta de Galileu foi considerada uma afronta à Igreja. O astrônomo foi condenado por heresia e passou os anos restantes em prisão domiciliar. Essa história de Galileu é um exemplo de como a sociedade de determinada época pode influenciar os rumos da ciência. Eu vou dar agora um exemplo de como a ciência pode influenciar os rumos da sociedade. Atualmente, todos estamos sofrendo as consequências de um vírus mortal chamado Covid. Estamos, na medida do possível, todos cumprindo o afastamento social para impedir que esse vírus se prolifere e cause mais mortes, não é? Então, cientistas do mundo inteiro estão trabalhando coletivamente para produzir uma vacina. Esses cientistas trocam conhecimentos e informações das suas pesquisas para que juntos sejam capazes de produzir uma vacina que ajude o nosso sistema imunológico a lidar com o vírus. Tão logo essa vacina seja encontrada e a nossa realidade atual de ficar em casa será modificada. Entendeu? Como ciência e sociedade andam juntinhas. Mas vamos voltar à física. Ao estudar a natureza, a física concentra seus esforços em explicar tanto aquilo que é pequeníssimo, como os átomos em escala microscópica,
quanto aquilo que é muito grande, como as estrelas em escala macroscópica. O raio atômico é um número tão pequeno que podemos utilizar potências de 10 para escrevê-lo de forma mais fácil. Observe que para números pequeníssimos, o expoente da potência de 10 é negativo. Usamos essas potências para escrever em notação científica. Para facilitar ainda mais a escrita desses números em potências de 10, criamos prefixos. Nesta tabela, você pode verificar os prefixos para escrever números pequeníssimos. Um prefixo bastante conhecido para representar números pequenos é o nano. Um nanômetro representa 10 a menos 9 metros. Sabe a famosa nanotecnologia? Agora você já sabe o tamanho dela. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 bilhões de metros. É um número tão grande que também usamos potências de 10 para escrevê-lo de forma mais fácil. Observe que para números muito grandes, o expoente da potência de 10 é positivo. Usamos essas potências para escrever a notação científica. Para facilitar ainda mais a escrita desses números grandes, criamos prefixos conforme a tabela. Um prefixo bastante utilizado é o giga. Por exemplo, o tamanho da memória do seu celular. Uma memória de 32 gigabytes. Sacou? Vamos à definição. A utilização dessas potências de 10 para representar de forma prática números muito grandes ou pequeníssimos é o que denominamos ordem de grandeza. Determinar a ordem de grandeza de uma medida consiste em fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor encontrado para a grandeza. Agora que você já identificou quais são os objetos de estudo da física, vamos estudar os ramos da física. A física pode ser dividida em duas partes, na física clássica e na física moderna. Vamos ver. A física pode ser dividida em física clássica e física moderna. A física clássica lida com matéria e energia em uma macroescala, e suas teorias começaram a ser desenvolvidas nas primeiras tentativas racionais de explicação da natureza, com os gregos, e foram até 1900. A física moderna explora a natureza do mundo microscópico e das velocidades relativísticas. Suas teorias foram desenvolvidas a partir de 1900. O maior expoente da física clássica é Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727. São de Newton as 3 leis do movimento e a lei da gravitação universal. Newton e suas descobertas fizeram tamanha revolução no mundo que em sua lápide, no seu túmulo de morte, estava escrito: a natureza e as leis da natureza estavam ocultas na noite. Deus disse: seja Newton, e tudo fez-se luz. Isso significa que os conhecimentos produzidos por Newton lançaram luz sobre o mundo, possibilitando uma enorme gama de desenvolvimentos. De Newton, minha frase predileta é: se longe enxerguei, é porque estive apoiado em ombros de gigantes. Nessa frase, Newton afirma que a ciência só é possível ser feita com a colaboração de muitos cientistas que ao redor do mundo trocam conhecimentos para a evolução da ciência. Já o maior expoente da física moderna é aquele famosinho, o Einstein, que viveu entre 1879 e 1955. Ele é o criador da fórmula famosa E igual a mc², que explica o funcionamento do Sol e permitiu a criação das bombas atômicas. Einstein desenvolveu a famosa teoria da relatividade e tem outras inúmeras contribuições importantíssimas para a ciência, como o efeito fotoelétrico.
Em uma famosa declaração em 1944, Einstein também destaca a importância de se direcionar a ciência para fazer o bem à coletividade. O que o indivíduo pode fazer é dar o melhor exemplo e ter a coragem de manter convicções éticas com toda firmeza em uma sociedade de cínicos. Essa declaração foi dada um ano antes do bombardeio atômico às cidades de Hiroshima e Nagasaki, bombas que foram construídas a partir das teorias de Einstein. Nesta declaração, Einstein retrata, de certo modo, a angústia dos pesquisadores diante de impasses que por vezes a ciência vive. Vamos aos ramos da física clássica? Mecânica estuda os fenômenos relacionados aos movimentos dos corpos. A cinemática estuda os movimentos em si. A dinâmica estuda a origem desses movimentos. A estática estuda as condições de equilíbrio inerentes aos corpos extensos. Mecânica dos fluidos descreve o fluxo de líquidos e gases e tem como subdisciplinas a aerodinâmica, que é o estudo do ar e outros gases em movimentos, e a hidrodinâmica, que é o estudo de líquidos em movimentos. Termodinâmica trata dos fenômenos térmicos relacionados às trocas de calor. Ondulatória engloba a propagação das ondas eletromagnéticas e a acústica, bem como os fenômenos sofridos por ondas como reflexão, refração, interferência, difração, absorção. Ótica lida com as propriedades e os fenômenos da luz e da visão. Acústica trata do estudo do som. Eletricidade e magnetismo descreve as interações entre eletricidade e magnetismo. Vamos aos ramos da física moderna. Cosmologia é o estudo das estruturas e dinâmicas do universo. Mecânica quântica estuda o comportamento da matéria e da luz nas escalas atômica e subatômica. Relatividade abrange duas teorias de Albert Einstein: relatividade especial, que trata das partículas elementares e suas interações, e a relatividade geral, que trata da lei da gravitação e sua relação com outras forças da natureza. Física nuclear é o campo da física que estuda o núcleo atômico. Astrofísica é um ramo da astronomia, embora intimamente relacionado à física, pois estuda a física das estrelas, sua composição, evolução e estrutura. Biofísica é um ramo da biologia e geofísica é um ramo da geografia. São áreas interdisciplinares, estudam, respectivamente, a vida e terra com os métodos e princípios da física. Essa separação da física em áreas é só uma maneira facilitada e didática de estudar a natureza. Na verdade, os fenômenos físicos podem ser estudados por todas as áreas ao mesmo tempo. Nós é que, por uma incapacidade de fazer tudo juntos, separamos em partes para facilitar a compreensão. A natureza, ela é inteira e completa e ela segue seu funcionamento. Para nossa comodidade, separar a natureza em partes é mais fácil para compreender como ela funciona. Entendeu? E se você acha que a ciência é só coisa de homens, engana-se. Ao longo dos séculos, várias mulheres contribuíram imensamente para a evolução da ciência. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas não fique só neles. Pesquise sobre as cientistas que mudaram os rumos do conhecimento. Vamos ver. Ada Byron é considerada a mãe da computação. Marie Curie foi pioneira no estudo da radioatividade. Katherine Johnson foi uma matemática que, como se fosse um computador humano, realizou os cálculos para a missão Apollo 11, que levou o homem à Lua. E mais recentemente, Kate Bowman, que desenvolveu o algoritmo que ajudou a criar a primeira imagem de um buraco negro em 2019.
Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a física e agora estejam ainda mais curiosas e curiosos para adentrar nesse mundo encantado. Vamos a um resumo da aula de hoje? Nesta aula, definimos o corpo de estudos da física. Discutimos os conceitos de fenômeno físico, grandeza física, modelo científico e ordem de grandeza. Estabelecemos a relação existente entre ciência e sociedade. Conhecemos vários personagens importantes para o desenvolvimento da física. Aprendemos sobre os ramos da física e suas áreas de atuação. Para saber mais, pesquise a vida e obra dos cientistas citados. Procure também fixar o conteúdo matemático de potenciação para que você execute com facilidade os cálculos de ordem de grandeza. A partir de agora, olhe o mundo à sua volta, tendo a certeza de que tudo que te rodeia tem alguma teoria física envolvida. Até logo mais!